Fala pessoal, hoje a gente vai analisar uma outra redação de uma outra aluna, a Francineide, tá? Ela autorizou que a gente analisasse aqui essa redação nesse vídeo, tá bom? Eu quero que você olhe o estilo da redação dela, né? Eu achei muito interessante a redação dela. Ela escreveu sobre o trabalho em equipe, tá bom? Esse aqui é um dos meus materiais, né? Que para quem comprou o pacote de correção discursiva, tá? Tem material com os temas e tem também com a proposta de resolução, que é outro material, tá? Se você tiver interesse em fazer essa discursiva comigo, em comprar o pacote, o link está na descrição para você ou comprar ou entrar em contato comigo para saber mais informações, tá? Esse aqui é o texto motivador, conforme a Banquiades faz, e aqui tem os tópicos, né, que é para pessoa escrever necessariamente, tá? Geralmente, assim que a Banquiades faz, tá? Eu analisei muitas e muitas redações da Banquiades, tá? Cujos conteúdos eram sobre conhecimentos específicos e também quando o texto é dissertativo argumentativo. É dessa forma que ela estrutura a redação, tá bom? É dessa forma, ok? Então, aqui a Francineide, né, tinha que fazer uma introdução, porque o texto é dissertativo argumentativo, né? Tinha que fazer os parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo, assim que eu aconselho os alunos, cada parágrafo você vai discorrer sobre um tópico específico. Por exemplo, parágrafo primeiro de desenvolvimento, né? Você vai falar sobre a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe, que foi que a banca cobrou, né? Parágrafo segundo de desenvolvimento. Aí ela teria que falar sobre os fatores positivos no relacionamento entre os membros da equipe. E parágrafo 3 de desenvolvimento, ela tinha que falar necessariamente sobre a diferença de grupo e equipe, tá? Essa redação eu acho assim bem justa, tá? Não tá tão facinho, mas também não tá tão difícil, tá? Aí a gente vai analisar agora, tá? Como a Francineide estruturou a redação dela, tá? Vamos lá, pessoal, para a redação da Francineide. A gente está aqui com a folha de correção da Francineide, tá? Agora a gente vai ver como que ela estruturou aí a redação dela com base naqueles temas naquele tema, né, e com base naqueles tópicos, tá bom? Vamos lá. Ela começou com a introdução, que a introdução aí demandou 4 linhas, tá? Eu acho ideal essa introdução com 4 linhas, tá? Por quê? Mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Então, uma introdução com 4 linhas eu acho assim perfeito, tá? De 3 a 4 linhas, assim, é ideal, tá bem? Então, ela fez o quantitativo aí de linhas bem correto, assim, bem que eu aconselho, tá? Então, ela começou assim: o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso da organização e tem como premissas alguns elementos, tá? A eficácia no comportamento interpessoal. Ó, o que a Francineide fez, pessoal? Aqui, depois que ela colocou elementos, aqui ela poderia colocar tanto 2 pontos como um travessão, tá? Os 2 sinais aqui cairia perfeitamente, tá? O que a Francineide fez? O que eu sempre aconselho aos meus alunos a fazerem, ó. Na introdução, você vai argumentar, você vai falar para o seu examinador, que vai corrigir essa prova, que você vai falar sobre aquilo, apesar de os tópicos específicos que a banca cobrou listarem aquilo que você tem que falar, você tem que, na sua redação, falar para o seu examinador: eu vou falar sobre isso. E na introdução, que é exatamente o lugar que você tem que dizer para o seu examinador que você vai, nos parágrafos seguintes, falar sobre aquilo, tá? Então, o que ela fez? Ela colocou uma frase aqui bem interessante, disse que o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso da organização e tem como premissas, ó, essa afirmação dela até aqui, a organização, isso aqui é um argumento, tá? Ela usou um argumento porque o texto é dissertativo argumentativo, tá? Então, ela falou: o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso organizacional e tem como premissas alguns elementos. Essa parte aqui de tem como premissa alguns elementos, ela já aproveitou para poder listar os tópicos que foram pedidos. Quais tópicos? Eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe,
pontos positivos e do relacionamento entre os membros da equipe e diferença entre grupo e equipe. O que ela fez? Ela aproveitou esse gancho aqui para listar esses tópicos aqui para dizer para o examinador: seu examinador, nos parágrafos seguintes eu vou falar sobre isso. Ela foi uma estratégia muito boa, tá? Uma estratégia muito boa aí da Francilede. Então, ela listou, tem como alguns elementos: a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe. Eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe. Isso aqui, pessoal, é o básico bem feito, tá? Isso aqui é o que funciona, tá bom? Beleza, vírgula, fatores positivos no relacionamento entre membros da equipe e saber diferenciar grupo de equipe. Pessoal, isso aqui é o básico bem feito. Ela fez o trabalhinho, argumentou na introdução e listou os tópicos que ela vai falar nos parágrafos subsequentes. Eu achei essa introdução muito, muito boa, que inclusive eu falo alguma coisa aqui para ela, tá bom? Primeiro parágrafo de desenvolvimento da Francilede. O que ela tinha que falar? Ela tinha que falar sobre a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe, tá? Então vamos ver se a Francilede conseguiu falar sobre isso e argumentar sobre isso, tá? Ela começa assim: ademais, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Deixa eu ver, Consegui dar um zoom aqui. Não consegui, deixa eu voltar, tá? Ademais, a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe é essencial, né? É essencial para o crescimento organizacional, pois gera produtividade. Por outro lado, né? Aqui eu deixei uma observação para ela, né? Falei que ela poderia colocar um ponto, né? Ponto seguida, ou 2 pontos aqui, mas eu não achei essa vírgula tão interessante nesse momento aqui, tá? Aqui eu pedi para ela colocar uma vírgula depois de ademais, tá? Eu não encontrei essa vírgula, eu achei que aqui é a pontinha do S e não uma vírgula necessariamente, tá? Então tá. Gera produtividade. Por outro lado, vírgula, aqui eu tô vendo a vírgula, não é tão simples obter eficácia no comportamento interpessoal. Eu não vi a vírgula aqui, né? Mas eu não achei necessária essa vírgula aqui também, porque na linha subsequente começa com porquê, né? Explicativo, não acho que tem aqui a vírgula aqui, tá? Então, aqui tá perfeito. Não é tão simples obter eficácia no comportamento interpessoal, porque numa organização, né? Aqui eu adverti ela nesse ponto, né? Lá no relatório resumido, que é preferível que você coloque em uma organização e não junte em uma palavra só. Coloque porquê. Ela poderia ter colocado aqui porquê em uma e não numa organização, tá bom? Então tá. Porque numa organização, que ela colocou, né? Há várias, né? Ela faltou o acento aqui na palavra várias. Há várias personalidades trabalhando em conjunto. Perceba que ela soube usar o verbo haver com o sentido de existir, né? Então tá perfeito aqui. Há várias, e ela sabe também que ele é invariável, hein, pessoal, né? Há várias personalidades trabalhando em conjunto e, consequentemente, isso pode gerar conflitos. Ela colocou ponto e vírgula aqui, pessoal. Não há problema nenhum a gente colocar um ponto e vírgula, desde que haja coerência, desde que haja, claro, né? Coerência dentro do texto. Não há problema nenhum a gente colocar ponto e vírgula dentro de uma redação, tá? Então tá, isso pode gerar conflito, ponto e vírgula, mas certas características, faltou de novo aqui o acento no i de características, né? Certas características pessoais podem ser trabalhadas em conjunto e em prol da coletividade, né? Faltou aqui ela colocar vírgula, eu já adverti ela, tá? Pois, para ter um ganho no relacionamento entre pessoas de uma equipe, é preciso desenvolver algumas habilidades. A escuta ativa, quais habilidades que é preciso desenvolver? Isso aqui é argumento, pessoal, tá? Isso aqui é argumento, e ela soube argumentar. Ela falou que é preciso, para ter eficácia no relacionamento, para ter eficácia, né? Para ter ganho no relacionamento entre pessoas de uma equipe, é preciso que... Isso aqui é um argumento. Aqui ela listou o que é preciso. Depois dessa palavra habilidades aqui, ela poderia colocar 2 pontos. Mas a vírgula também está perfeita, tá bom? Então, ela listou aqui o que é preciso para ter esse ganho que ela falou, tá? É preciso desenvolver algumas habilidades. A escuta ativa já está listando aqui, tá? É uma enumeração. A escuta ativa, responsabilidades e comprometimento entre os membros da equipe.
adquirindo-se, adquirindo-se confiança. Até aqui eu achei perfeito. Ela falou exatamente sobre o que se pediu, que é eficácia no comportamento interpessoal, e não só isso, pessoal. Ela argumentou muito, muito bem aí, tá? Ela argumentou, na minha visão, perfeitamente, tá? Tirando esses errinhos pequenos aqui de gramática e tudo, ela argumentou perfeitamente. Entenda, pessoal. Muito mais importante nessa sua prova para assistente administrativo, saber argumentar, saber estruturar o seu texto do que se prender aí a errinhos gramaticais, tá bom? Claro, uma redação bem estruturada e sem erros gramaticais seria perfeito, mas o mais importante é falar sobre os tópicos e argumentá-los, tá bom? Então tá, primeiro parágrafo de desenvolvimento da Francineide foi perfeito, porque ela argumentou e listou e falou sobre o tópico que se pedia, né? Agora, o segundo parágrafo de desenvolvimento dela, né? Ela tinha que falar sobre fatores positivos no relacionamento entre os membros da equipe. Então vamos ver se ela falou certinho. Sob esse aspecto, né? Vale destacar os fatores positivos no relacionamento entre membros da equipe. Ó, ela já começou com o conectivo, né, aqui, e já começou, né, aí a falar sobre o que se pede no tópico B, no tópico de número 2, tá? Importantíssimo isso aqui, pessoal. Não fugir do texto, né? Começar falando sobre o que se pede, fazer o básico bem feito, é assim que a gente ganha nota em redação, tá? Então tá, ela começou sob esse aspecto, né? Vale destacar os fatores positivos no relacionamento entre membros da equipe. Pronto, ela já começou falando aí o que o examinador queria, tá? Pois um conjunto de pessoas trabalhando juntos no mesmo propósito, em busca do mesmo objetivo, é certo que o resultado será exponencial. Ponto, né? Desse modo, olha o conectivo aqui, desse modo, quando as pessoas trabalham juntas e no mesmo sentido, é gerado um valor importante para a empresa. Ela falou só para a empresa. Eu senti falta aqui do artigo definido A antes de empresa, né? Pois terá melhoria no desempenho, pontualidade e entrega. Ó, ela argumentou aqui e falou que terá melhoria tanto no desempenho, como em pontualidade, como em entrega de maneira efetiva. Ó, a Francineide aqui argumentou perfeitamente, tá? Por parte de cada... aqui continua, tá? Entrega de maneira efetiva por parte de cada membro da equipe. Dessa forma, né? Gerando proatividade, pois é nesse sentido que são atribuídos os pontos positivos que o relacionamento entre os membros da equipe traz para toda a organização. Aqui eu tenho algumas observações, né? Por exemplo, aqui faltou o acento, aqui ela colocou traz... O certo seria com Z e não com S, né? Mas eu não quis aqui entrar em detalhes nessas observações com vocês, porque o mais importante aqui é a gente saber como ela estruturou e como ela argumentou os tópicos, tá bom? Então, esse segundo parágrafo de desenvolvimento, ela argumentou também de forma profunda, né? Ela se aprofundou aí nos argumentos e falou, e não saiu do assunto, pelo contrário, ela se aprofundou muito bem aí nos assuntos, tá bom? O segundo parágrafo de desenvolvimento, ela teria que falar sobre a diferença entre equipe e grupo. Pessoal, isso aqui é uma diferença bem sutil, tá? E nem todo mundo consegue, né, que não estudou essas diferenças, argumentar sobre isso. Então, eu acho um tópico difícil de se falar, né, caso você nunca tenha estudado sobre isso. Mas é importante, a Banquiade não pega leve nesses tópicos, tá? Então, é importante você estudar, se preparar para tudo e inclusive para o pior, tá? Então, nesse terceiro, né? Agora estamos no terceiro parágrafo de desenvolvimento, ela tinha que falar sobre isso, tá? A diferença entre grupo e equipe. Qual a diferença entre grupo e equipe, tá? Então, ela começou aqui já com conectivo muito bem. Por essa razão, né? Um bom conectivo eu coloquei aqui. É fundamental que todos saibam diferenciar o conceito de grupo e equipe, né? Aqui ela faltou uma vírgulazinha, né? Porque, de uma forma geral, né? Grupo é um aglomerado de pessoas, já a equipe, né, é um conjunto de pessoas, né, alinhadas pelo mesmo, né, esse O aqui ficou indevido, eu falei para ela, pelo mesmo propósito, tá?
Ponto. Então aqui, quando o examinador dela estiver lendo, né, por exemplo, se ela falasse e estivesse escrevendo isso já na prova dela, ele já saberia que esse terceiro parágrafo, né, como ela estruturou bem feitinho, já saberia que esse terceiro parágrafo, ela já necessariamente estava falando sobre esse tópico aqui, porque ela deixa muito claro logo no início, ó, por essa razão é fundamental que todos saibam diferenciar o conceito de grupo e equipe. O que pede aqui? Diferença entre grupo e equipe, ponto. O examinador já sabe. Ah, tá. Ela está falando sobre esse terceiro tópico. Então, ela já atendeu todos os tópicos, entendeu? É assim que é, pessoal. O básico bem feito, tá? Então tá. Beleza. Ponto, né? O grupo pode ou não ter um chefe. No entanto, o grupo pensa de maneira individual. Isso é verdade, pessoal. Essa, inclusive, é uma das diferenças, tá? Entre grupo e equipe. Ela soube pontuar muito bem. O grupo pensa de maneira individual. Cada um em busca do seu próprio, faltou aqui o acento no próprio, né? Objetivo. Contudo, aqui eu preferia, como eu falei para ela, um ponto e vírgula, né? Contudo, a equipe sempre pensa no coletivo em busca, né? Aqui uma vírgula caberia muito bem, né? No coletivo, vírgula, em busca. Eu falei isso no relatório resumido para ela. Em busca de melhorias para todos os membros, vírgula, pois... É verdade, pessoal, isso aqui, tá? Eu estou falando vírgulas aqui, eu estou lendo bem compassadamente para você entender tudo que está escrito, tá? Então, ela falou bem feita, pessoal. Ela apontou bem a diferença de grupo, tá? Que eles pensam de forma individual, cada um pensando em si mesmo, e falou que essa era uma diferença para a equipe, porque a equipe ele pensa no coletivo, em todo mundo, tá? Eles trabalham em prol do bem comum para os membros da equipe, e ela apontou muito bem isso, né? Ó, sempre pensa no coletivo em busca de melhorias para todos os membros, pois se somente, aqui eu falei para ela que caberia, né? Uma vírgula aqui para... Deveria vir uma vírgula aqui para isolar o termo deslocado. Qual? Se somente uma, né? Aqui, ó. Pois, vírgula, se somente uma única pessoa conquistasse algo, entendeu? Então, ela teria que colocar uma vírgula aqui antes e depois, porque ela tá para isolar esse termo aqui, que é se somente uma única pessoa, né, conquistasse algo. Então, ela teria que ter uma vírgula aqui. Eu marquei erro, né? Inclusive, eu descontei ponto dela nesse sentido aqui. Então, tá. Mas vamos esquecer essa parte aqui, porque os argumentos dela estão muito bons, né? Então, pois se somente uma única pessoa conquistar algo, por exemplo, né? Quem ganha é toda a equipe. Então, isso é verdade, pessoal. Essa é uma das principais, ela apontou aqui, na minha visão, a principal diferença entre grupo e equipe, que é isso, que é o grupo, né? Assim que os teóricos sustentam, né? A diferença de grupo, o grupo pensa nele mesmo, né? Cada um lá, estão em grupo, mas cada um buscando os seus próprios interesses, né? E a equipe não, a equipe pensa no bem, no prol de todo mundo, tá? Então essa é a principal diferença e ela pontuou exatamente essa diferença, que na minha visão é a principal diferença entre grupo e equipe, tá? Então, beleza, a gente viu que ela fez uma introdução, listou os tópicos, falou em cada parágrafo de desenvolvimento sobre o tópico específico que se pedia. E aqui ela faz a conclusão muito bem feita, com um conectivo perfeito, que é portanto. Eu aconselho você a usar o conectivo portanto, por fim, para a conclusão, que é perfeito. O que eu falo para os alunos? Ó, vocês vão concluir a ideia, listando novamente os tópicos e concluindo a ideia. Assim que eu peço, liste novamente os tópicos que o examinador pediu e conclua a ideia. Ah, Everson, mas eu já listei lá, não tem problema. É esse que é o básico, que é bem feito, tá? E é assim que o examinador espera que você faça. Na conclusão, ele não quer que você dê ideias novas, ele quer que você conclua, fala, ó, eu estou concluindo a ideia aqui, tá? Eu fiz uma introdução, eu fiz os parágrafos de desenvolvimento e agora, senhor examinador, eu estou concluindo a minha ideia. Pronto, é isso que o examinador quer, tá? Vamos ver como foi a conclusão dela. Portanto, é crucial saber trabalhar em equipe, vírgula, pensar em conjunto para o benefício de todos, né? Deve-se, ponto aqui, né? Deve-se buscar a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe. Ó, ela já está começando aqui a listar novamente, né, os tópicos para poder concluir a ideia. Já falou sobre eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe, né? Então tá. Deve-se buscar a eficácia no comportamento interpessoal dentro da equipe, pontuar os fatores positivos no relacionamento entre os membros da equipe. Ó, ela soube exatamente, pessoal, listar os tópicos para concluir a ideia, né? E para se obter um excelente desempenho organizacional e saber diferenciar o que é grupo, né, e o que é ser equipe. Então, ela fez o dever de casa aqui bem feitinho, a Francineide, tá? Ela fez uma conclusão, ela fez os parágrafos de desenvolvimento, cada um com um tópico específico, e concluiu a ideia listando aí os tópicos novamente, concluindo a ideia. Então, eu achei
uma discursiva muito bem feita, né? Bem estruturada, bem escrita da Francineide, tá? Inclusive ela falou para mim mandar um abraço para a mãe dela, que a mãe dela estaria assistindo. Um abraço, mãe da Francineide. Tá? Pessoal, então, se você quer que eu corrija a sua redação com espelho de correção, com relatório, né? Que eu faço aqui, ó. Muito completa, pessoal. Eu não vejo ninguém fazendo esse tipo de coisa aqui, tá? Pontuação da Francineide, tem um relatório resumido aqui, tá? Muito bem, tem tudo bem completo. Se você quiser corrigir sua redação, o link tá na descrição para você comprar ou me chamar aí no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, viu? Tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo.